Rapidinhas. Lacração. A queda livre de Fátima Bernardes está deixando a produção do programa Encontro totalmente atônita, sem saber o que fazer para reverter o quadro, com receio de que brevemente tenha o mesmo destino de Amor e Sexo de Fernanda Lima. O que se vê é que quando o público tem a exata percepção de que está sendo vítima da lacração, não aceita e repudia. Fátima, assim como Fernanda, exagerou na dose. A perda de audiência é consequência imediata e natural. Entretanto, o problema maior está sendo sentido agora. É a antipatia popular que tudo isso resulta e que parece ter atingido em cheio a apresentadora. Nesse ponto, normalmente, nenhuma radical mudança de postura é capaz de desviar o rumo em direção ao abismo. Palocci. A delação de Palocci até o momento é a mais devastadora de todos os tempos. Além de entregar o uso da aeronave presidencial para pagamento de propina, Antônio Palocci também afirmou que Lula e Dilma chegaram a brigar entre si por mais propina. Gleisi Hoffmann, a atual presidente do partido, obviamente não gostou e tentou atacar Sérgio Moro para desviar a atenção da ruína que se transformou o PT. Disse ela, a Polícia Federal de Sérgio Moro vazou velhas mentiras de Palocci, só delação, zero prova. No caso Bolsonaro, depósitos na conta. E agora Moro? Imediatamente, a líder petista foi massacrada pelos seus seguidores em sua própria conta no Twitter. Juro que vou sentir falta dessa maluca nas redes sociais quando ela for presa. Se o Flávio estiver devendo, que seja preso. Não sou você que defende bandido. Quero que o Flávio seja preso ao lado do Lula se ele dever. Essa é a diferença da esquerda e da direita. Vocês são fantoches. Se o Flávio, não vou acampar na porta de cadeia ou fazer comício se ele for preso. Marisa nunca trabalhou na vida e morreu com um patrimônio de 12 milhões. Explica isso aí. Impressionante aonde chega o petismo. A presidenta dessa quadrilha que assaltou o Brasil em todos os sentidos continua cada vez mais doida. Caixa Preta do BNDES. O PT injetou mais de 12 bilhões de reais para obras na Venezuela. A Caixa Preta do BNDES demonstrou que a farra com o dinheiro público era ainda pior do que os brasileiros pensavam. Montanhas de dinheiro foram usadas entre amigos do PT, sendo eles brasileiros ou estrangeiros ideologicamente alinhados. Somente com a Venezuela, por intermédio das empreiteiras Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, foram 12 bilhões de reais injetados. Para fins de comparação, com 12 bilhões de reais dariam para comprar quase 100 mil ambulâncias, mais de 66 mil ônibus escolares e construir 6.600 creches e 6 mil UPAs. Ainda fica o questionamento de quanto dessa verba foi realmente empregada em obras, ainda que na Venezuela, e quanto foi parar no bolso de corruptos. Verba pública para a imprensa amiga. O general Santos Cruz, que comanda a Secretaria de Governo, concedeu uma entrevista para o antagonista. Na entrevista, o general aproveitou para defender os ideais de uma imprensa livre e condenou o uso de verba pública para comprar o apoio da imprensa. Utilizar dinheiro público para defender projeto de poder, para corromper, pressionar, isso é absurdo, é mau uso de dinheiro público, é caso de criminalização. Santos Cruz também explicou que a corrupção é crime organizado e que a diretriz de Bolsonaro é trazer transparência total aos atos do governo. Voltando ao Palocci, a delação do ex-ministro das eras petistas caiu como uma bomba e devastou o PT, que já se encontrava em ruínas. Palocci entregou, conforme os termos de delação informam, que era constante a presença de José Bunlai, que cobrava propina para bancar projetos dos filhos de Lula. Segundo consta na delação, Lula confidenciou ao colaborador, de quem também Bunlai pretendia receber parte dos 30 milhões, que os trabalhos de Bunlai eram feitos, muitas vezes, para a sustentação da família de Lula, que, em várias oportunidades, Bunlai solicitava ao colaborador recursos para atender aos projetos dos filhos de Lula.
que não achava adequado que Bunlai desempenhasse atividade em prol de Lula, tendo inclusive exposto sua preocupação ao presidente, que soube posteriormente por João Vacari Neto em um novo encontro dentre muitos que tiveram, que havia sido autorizado pelo PT que se abatesse 15 milhões dos valores devidos ao partido para pagamentos devidos a Antônio Delfim Neto, que o colaborador soube posteriormente que dos 30 milhões devidos, apenas 15 milhões foram quitados, que posteriormente, em conversa com Delfim, este informou ao colaborador que havia recebido cerca de 4 milhões de reais pela sua atuação na obra da usina de Belo Monte, que os valores, segundo Delfim Neto, eram inferiores ao montante devido e que Delfim Neto não solicitou nenhum auxílio ao colaborador para o recebimento de novos valores. Armas. O parágrafo único do primeiro artigo da Constituição diz que todo poder emana do povo. Não alienamos ao Estado o direito de defender nossa vida e propriedade. Esse é um direito natural do cidadão. O Estado tem o dever de nos prestar esse serviço, mas é um direito nosso.